Bom Dia Espírito Santo, com o pastor Romualdo Neves. Shalom Adonai, Elohim, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Romualdo Neves e estou passando aqui para lhe desejar um bom dia em Cristo Jesus. E junto com você, dizermos bom dia Espírito Santo. É muito importante esta programação, hoje excepcionalmente neste horário, e queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão disponibilizando 15 minutos do seu tempo para a gente orar junto, ler a palavra juntos. Então, marque aí, esses 15 minutos serão muito importantes para a sua vida. Bem, antes de começar a ler a palavra e orar por você, e você orar por mim, deixa eu lhe dizer algo importante. Estamos vivendo um período de lockdown estamos, na verdade, ao pé de um grande lockdown. Estamos vivendo algumas restrições e, de certa forma, existe o cuidado de cada um individualmente. Mas precisamos orar, porque existem coisas que não se encaixam bem. Mas a oração da igreja pode trazer luz às trevas. Assim como no princípio da criação, o Espírito Santo trouxe luz às trevas e trouxe ordem ao caos. Então, hoje nós estaremos orando juntos pela nação brasileira, pela sua vida e pela vida de tantos aqueles que foram acometidos nesta pandemia, e uns estão enlutados, outros estão nos hospitais, e nós estaremos orando. Bem, querido irmão, minha querida irmã, quero já agradecer a Deus pela sua vida e agradecer a sua companhia nesta programação que vai ao ar toda segunda-feira, nessa nossa live que nós chamamos de programa Bom Dia Espírito Santo. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. E hoje nós vamos falar sobre não minta para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E assim como você não gosta que as pessoas mintam para você, o Espírito Santo também não gosta. O Espírito Santo, ele não se compraz com a mentira. E o Espírito Santo, ele se entristece quando a gente mente para ele. E precisamos sempre da ajuda do Espírito Santo. Por isso hoje nós estaremos falando em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e o capítulo de número 5, que envolve um casal que mentiu para o Espírito Santo, pensando que estava mentindo para o apóstolo Pedro. E nós vamos contar essa história para você, porque o resultado final não foi bom. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo neste exato momento e lesse comigo o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, versículo de número 32 em diante. É preciso nós lermos o capítulo de número 4, versículo 32, para entendermos o contexto. Ok? Então vamos ler. Diz assim a palavra: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Versículo 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Versículo 36. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, e levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Agora o capítulo de número 5, versículo de número 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Versículo 2 do capítulo 5.
e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Bem, vamos ler até aqui, porque daqui para frente é só o resultado desta ação. A história contida no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, se iniciando no capítulo de número 3, capítulo 4, capítulo 5, vai contar que a igreja vivia unânime. Eles tinham o mesmo coração, o mesmo pensamento, o Espírito de Deus trabalhava no meio deles e ninguém se achava dono de nada. E quando se vendia alguma herdade, eles levavam o preço daquela herdade que foi vendida, os apóstolos devolviam uma parte para o proprietário e outra parte eles administravam com os necessitados da igreja. Isso era uma prática da igreja primitiva. Eu não sei como eu me comportaria nessa época, ou você se comportaria nessa época, ou outras pessoas se comportariam nesta época. Será que nós iríamos também nos envolver com a igreja primitiva nesta visão? Ou nós acharíamos esta visão uma visão turva? Pois é, no meio das pessoas que vendiam suas herdades e levavam para os apóstolos o resultado da venda, havia um casal que também tinha uma herdade. Eles habitavam em Jerusalém como o filho da consolação, chamado de Barnabé, cujo nome, na verdade, de registro era José. E este homem, ele deu um grande exemplo. A Bíblia até cita, no final do capítulo de número 3, que Barnabé, vendendo a herdade, depositou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira também fizeram o mesmo. E qual foi a diferença? É que José, cognominado Barnabé, filho da consolação, ele fez de coração aberto. Ele fez aquele ato com toda a sinceridade do seu coração, não para aparecer. Ele fez porque ele acreditava naquela visão da igreja primitiva. E ele foi lá e deu. E confiava nos apóstolos. Então os apóstolos devolveram o que era de direito a Barnabé e o restante dividiu entre o povo. E isso agradou ao Espírito Santo. Você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos que Barnabé, ele prosperou muito, ele foi muito abençoado, foi um homem usado por Deus, foi companheiro do apóstolo Paulo em muitas viagens missionárias. Já Ananias e Safira também foi fazer o mesmo ato. No entanto, o que foi que eles decidiram? Eles decidiram se organizar em um complô, foram cúmplices um do outro e concordaram o seguinte: nós vamos vender a herdade, vamos fazer o que todo mundo está fazendo, que é para a gente não ficar mal visto, tá? Só que a gente não leva o valor completo, a gente leva um valor simbólico. A gente leva aí um valor e diz a ele, foi esse valor aí que nós vendemos. E se o apóstolo perguntar a você, Safira, você vai dizer, foi por X que vendeu. E eles concordaram entre si, porque eles achavam que aquela visão do apóstolo Pedro era de Pedro. No entanto, aquela visão era do Espírito Santo. Era o Espírito de Deus que estava promovendo a unidade na igreja. Mas Ananias e Safira, infelizmente, não tinham a visão espiritual aguçada para entender aquilo. Então, o que foi que eles fizeram? Eles tentaram burlar um sistema que não era do homem, era de Deus. Aí, quando eles venderam a propriedade, foram até Pedro e disseram, Pedro, nós vendemos a nossa propriedade, que bênção. Aí Pedro disse, maravilha, ok. Por quanto vocês venderam? Por X. Quem é que estava conversando com Pedro? Ananias, o cabeça da casa. Aí Pedro olhou para Ananias e disse, Ananias, você está mentindo para o Espírito Santo. Você não havia necessidade de mentir ao Espírito Santo. Você pensa que está mentindo para mim, mas você está mentindo ao Espírito Santo. É forte isso que eu estou lhe dizendo, porque você vai entender aonde nós vamos chegar. Então, Ananias olhou para Pedro, e Pedro fixou os olhos em Ananias e disse, porque tu mentiste ao Espírito Santo, certamente tu não vai voltar mais para casa, tu morrerás. E naquele exato momento, Ananias caiu e morreu. Ataque fulminante. Morreu na hora. Levaram Ananias para sepultar. Um tempo depois, a mulher de Ananias, vendo que ele demorava, foi em busca de Pedro, pois ela sabia que Ananias tinha ido a conversar com Pedro e levar o que haviam combinado. E quando Safira chegou lá
e foi falar com Pedro, Pedro perguntou: ô Safira, Pedro esteve aqui e disse que vocês venderam a herdade por X. É verdade? E ela disse: sim, é verdade. Ela compactuou com a mentira de Ananias. Aí Pedro olhou para ela: tem certeza que foi esse valor? Sim, absolutamente. E ela também sabia que não era verdade. E ela também achava que mentindo para Pedro estaria mentindo apenas para Pedro, mas ela estava mentindo também ao Espírito Santo, pois aquele projeto não era de Pedro, aquele projeto era do Espírito Santo. E quando ela disse para Pedro: Pedro, foi por X, Pedro disse: olha, tu também acha que tu está mentindo para mim, né? Mas você está mentindo ao Espírito Santo. Está vendo os pés daqueles homens ali? Aqueles pés foi que levaram teu marido para o sepultamento, porque ele mentiu ao Espírito Santo e morreu. E do jeito que aconteceu com ele, também vai acontecer com você. Safira, na mesma hora, também teve um ataque fulminante e morreu ali naquele momento. E também foi sepultada junto com o seu marido. Bem, o que é que nós podemos extrair desta história fatídica da Bíblia? É que às vezes a gente pensa que está mentindo para o irmão, às vezes achamos que estamos mentindo para o pastor da igreja, às vezes nós achamos que estamos mentindo para a nossa liderança, às vezes achamos que estamos mentindo uns para os outros. É bem verdade que quando a gente mente diante do Pai, mas existem casos que a mentira é direcionada. No caso de Ananias e Safira, eles mentiram diretamente ao Espírito Santo. Eles falaram com o Espírito Santo, porque eles mentiram acerca de um projeto que foi colocado pelo Espírito Santo no coração de Pedro e dos apóstolos. Há um risco muito grande quando a gente começa a mentir. E mais ainda quando a gente mente ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é a representação da Trindade divina, hoje, na atualidade. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi ao Pai e está em pé à direita do Pai interceder pelos pecadores. O Espírito Santo é aquele Consolador que Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece. E o Espírito Santo desceu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, num dia de Pentecostes, uma festa máxima do judaísmo. E o Espírito Santo está até hoje conosco. Ele é que comanda a igreja. Algumas pessoas acham que quem está comandando a igreja são os pastores. Não são. Alguns não dão ouvido ao Espírito Santo e fazem o que querem. Mas mesmo assim, o Espírito Santo está observando a ação desses cães gulosos, dos mentirosos, dos falsos profetas. Mas da mesma forma, o Espírito Santo também está vendo as ações e as nossas atitudes quando nós mentimos, principalmente a Ele. O Espírito Santo está aqui conosco, querido. O Espírito Santo está com você diariamente. E nós não podemos cair no pecado de Ananias e Safira, mentir ao Espírito Santo. Precisamos ser sinceros e verdadeiros, porque nós somos cristãos, seguidores de Cristo. E se somos seguidores de Cristo, em Cristo há verdade, porque o próprio Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há mentira em Cristo, não há mentira no Pai, e também não há mentira no Espírito Santo. Precisamos estar fortes, precisamos estar seguros do que nós estamos fazendo, porque as nossas ações poderão trazer consequências trágicas. Qual foi a consequência na vida de Barnabé? Ele foi um homem abençoado, porque ele agiu com a verdade, com o Espírito Santo. Ele foi próspero na vida espiritual e na vida material. Foi um homem muito usado por Deus. E qual foi as consequências para Ananias e Safira? Morreram. Mas não morreram apenas espiritualmente. Na verdade, eles já estavam mortos espiritualmente. Eles morreram fisicamente. O espírito saiu do corpo, a morte literal, voltou ao pó. E hoje, às vezes, nós queremos espiritualizar tudo. Não existe consequências materiais, só espirituais. Não. Quando nós obedecemos ao Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, nós temos vida. Quando nós não obedecemos à voz do Espírito Santo, nós começamos a sofrer a morte espiritual. Mas existem as consequências físicas, que vai desde uma morte, desde uma enfermidade, desde um problema financeiro, social, até a morte. Hoje o Espírito Santo continua agindo do mesmo jeito.
Algumas pessoas transformam a graça de Deus em uma prisão ao Espírito Santo. Querem colocar uma algema em Cristo, em Deus e no Espírito Santo. A graça inibe o Espírito Santo de agir. Ué, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, 4 e 5, Jesus já tinha morrido, o Espírito Santo já tinha descido e a ação continuava a mesma. Deus é o mesmo. Ou você nunca leu Hebreus, capítulo de número 13? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso não vale apenas somente para o poder de Deus, a sua soberania, a sua autoridade, o seu poder, a sua onisciência, onipresença, todos os seus atributos. Isso vale também para as suas ações. Deus continua sendo o mesmo. E com Deus a gente não pode brincar. Vamos levar a sério o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está disposto a sempre nos levar a sério. O Espírito Santo não brinca com a nossa fé. O Espírito Santo não brinca com as nossas dores. Muito pelo contrário. Diz a Bíblia que ele geme com gemidos inexprimíveis. Saiba que quando você chora, o Espírito Santo chora com você. Saiba quando você se alegra, o Espírito Santo se alegra com você. Mas a alegria é centrada em Cristo. Não aquela alegria carnal da bebedeira, da orgia, da prostituição e do pecado. O Espírito Santo se alegra com você quando você é feliz, quando você está contente por coisas naturais e legais. O Espírito Santo está sempre ao seu lado. Que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa e que o Espírito Santo possa ter essa intimidade com você. E você possa ter essa intimidade com o Espírito Santo que Barnabé teve, que os apóstolos tiveram. Mantenha essa intimidade com o Espírito Santo e você será um crente de verdade. E eu serei um crente de verdade. Sem essa intimidade, não tem como eu ser um crente de verdade. O Espírito Santo está do seu lado. Acredite, ele vai ajudar você a vencer todas as suas lutas. E se você tem cometido algum pecado, o Espírito Santo vai te ajudar a se libertar pelo poder do nome de Jesus desse pecado. Agora, o quanto antes, melhor. Eu quero orar por você agora, eu quero orar pela sua casa, pela sua família, eu quero rogar ao Espírito Santo que console o seu coração, você que está enlutado, você que perdeu alguém nesta pandemia, ou você que tem alguém, um amigo, um parente que está na UTI, que esteja entubado ou que esteja com algum problema dessa natureza. Eu quero orar por você e pela sua casa. Feche os seus olhos, se você pode, eleve o seu pensamento ao trono da graça e vamos orar agora ao Espírito Santo. Querido Espírito Santo, estamos aqui em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, te pedindo perdão todas as vezes que mentimos para o Senhor, todas as vezes que praticamos o erro, o errado, o pecado e ferimos a tua santidade. Te pedimos perdão por todas as nossas falhas, querido Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E em nome de Jesus te pedimos que o Senhor transforme as nossas vidas, traga regeneração dentro de nós, produz em nós o fruto do Espírito que precisamos para a vida eterna. Que o Senhor abençoe a minha vida, que o Senhor abençoe a vida dos teus filhos, que o Senhor abençoe a sua casa e a minha casa, que o Senhor abençoe a sua família e a minha família, que o Senhor abençoe cada lar, Pai. Toma a frente da nação brasileira, dos nossos governantes, para que possamos ter dias melhores, lhes dê sabedoria, que seja dissipado todo o mal, todas as trevas, todo o mal que quer se enraizar na nossa nação. Não permita, Senhor. Levante homens de verdade que combatam o engano, a mentira e sejam teus instrumentos. Querido Espírito Santo, venha capacitando-nos para que possamos fazer a tua vontade neste mundo sombrio. Pedimos a tua bênção sobre cada vida. Pedimos também que o Senhor console o coração daqueles que estão enlutados, que o Senhor dê força àqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte, aqueles que têm um amigo, um parente, um vizinho, algum conhecido que esteja na UTI ou que esteja, Senhor, no estado de intubação por causa desse vírus, que o Senhor tenha de misericórdia e o Senhor possa reverter o quadro. É a minha oração nesta manhã. Também te peço que o Senhor dê uma semana de bênção, uma semana de vitória para cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Graças a Deus. Diga amém, diga graças a Deus. Louvamos ao Senhor por mais um programa Bom Dia Espírito Santo, essa nossa live das segundas-feiras, que estamos trazendo para os irmãos para abençoar a sua semana. Pastor, é só na segunda para abençoar a sua semana.
mas tem mais lives para vir, tem mais vídeos para acontecer. Você que quiser nos acompanhar, nos acompanhe em nosso Instagram, nós vamos estar sempre ministrando uma palavra lá. Inclusive, quando eu sair daqui, eu vou ministrar também no Instagram, e queremos também pedir a Deus para abençoar a sua vida através do Instagram, e vá também no nosso canal no YouTube. Nós vamos estar sempre colocando o nosso Bom Dia Espírito Santo no YouTube. Se você não acompanhou algum dia, você pode ir lá no nosso canal no YouTube, Romualdo Neves Oficial, e acompanhar o nosso Bom Dia Espírito Santo. O Bom Dia Espírito Santo também pode ser exibido no canal da igreja, Ministério Zona Sul Candeias. Você pode também acompanhar através do canal da igreja. Tá bom, queridos? Deus abençoe sua vida. Obrigado pela sua companhia e, mais uma vez, tenha uma boa semana e um bom dia em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações e comunhão do Divino Espírito Santo esteja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus, e todos digam amém.